Muito boa noite. Boa noite. Sabemos da dificuldade, né, que é conseguir um placar desse numa final. Claro que ninguém esperava um resultado, né, dilatado. Acho que vitória para um lado para o outro seria normal, mas um placar como esse realmente numa final não é fácil de reverter, mas é o que eu falei para os jogadores, tá? Já conseguimos uma vez, né, já fizemos um 3-0, claro que é um momento diferente, como eu disse, numa final não é fácil, mas a gente sabe que o futebol ele nos propicia. Então, se fosse o contrário, eu estaria falando com o meu grupo, né, de que o jogo não acabou e que que o adversário ia para lá com toda a força. Nós temos uma força muito grande dentro do nosso estádio. Vamos ter uma semana diferente agora, uma semana onde a gente pode preparar mais o jogo, descansar. Essa semana que nós tivemos agora é uma semana completamente insana, né? Uma semana onde a gente fez 3 jogos decisivos em 6 dias, não foi nem 7, 6, domingo, quarta e domingo, uma semifinal de Alagoano, uma fase decisiva da Copa do Brasil, que é um jogo só, e o sábado. Então, diferente do adversário que teve a semana toda para preparar um jogo no sábado, o outro no sábado, descansar, preparar o jogo, eu não tive tempo nem para descansar e nem para preparar, né? Porque jogamos no domingo e na quarta já tem outro jogo, não tem como você no segundo e na terça fazer nada. Jogamos na quarta e no sábado já tem outro jogo, na quinta e na sexta não tem nem como fazer nada. Então a gente não conseguia nem preparar o jogo de forma prática, foi mais na base da conversa e do vídeo, e não tivemos chance nem para descansar. Mas mesmo assim, tínhamos confiança e acreditávamos que poderíamos fazer uma partida boa, e começamos, acho que muito bem, os 30 primeiros minutos. Fomos muito bem e depois caímos um pouquinho ali, o nível técnico e físico. O CRB, que é uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, aproveitou. Chega no segundo tempo também, um pênalti, né, que infelizmente ali já muda um pouquinho também a história do jogo, onde eles fazem 2-0 e aí já fica difícil. E depois eles conseguem fazer mais um, que coloca uma condição realmente de muita dificuldade. Mas é como eu falei, o futebol nos permite sonhar, né, nos permite trabalhar para que a gente tenha uma semana muito boa, uma preparação melhor, fazer um jogo no nível técnico mais forte, mais alto, e se Deus quiser, em busca dessa vitória, e não desistimos, não jogamos a toalha. Vitor, depois do primeiro gol que o Asa sofreu aos 27 minutos, 27, 28, o Asa sentiu psicologicamente, taticamente também? É normal, eu acho que você sente, né? Como eu falei, fizemos um começo de jogo muito bom e tomamos um gol ali que faz a equipe sentir um pouco, mas eu acho que rapidamente a equipe equilibrou, né? E tivemos chance até no final do segundo tempo ali, e no primeiro tempo, quando a gente volta de maneira mais equilibrada, tomamos um gol, um gol de pênalti, um pênalti que poderia ter sido evitado se a gente chega com um pouco mais de tranquilidade, mas faz parte, né? Então eu não acho que a gente sente tanto na parte tática, é normal quando você toma um gol ali, mas depois a gente procura já equilibrar o jogo. Só que temos um adversário muito forte, né? Um adversário tecnicamente muito qualificado, que, como eu disse, teve a semana toda para preparar o jogo, descansar, e a gente sabia que tudo isso poderia ser fator decisivo, né, para a partida, e eu acredito que foi. Você disse que não teve tempo de trabalhar em alguns lances específicos, mas escolheu o 3 zagueiro, colocar o Flávio Nunes. O porquê dessa escolha? No momento que você vinha muito bem na questão tática, técnica, jogando no fim da bola, sabia que o cansaço ia bater, mas por que dessa escolha de iniciar com 3 zagueiros? Para a gente ter uma consistência defensiva um pouco maior. Eu sabia que a gente ia sofrer um pouco nessa questão física, não adianta a gente achar que não, vamos lá, vamos na força. Não é assim, o futebol não é assim, né? Quando chega lá dentro, tem uma equipe também que é qualificada, que tem camisa, que tem força, e que está jogando dentro de casa e que tem sua torcida também. Então eu sabia que era uma equipe que muito provavelmente a gente ia sofrer um pouco no aspecto físico, porque, como eu disse, não tivemos chance nem de recuperar. É um jogo domingo, quarta e domingo. Nós fizemos 2 jogos no meio antes do nosso adversário, que jogou no sábado. Aí depois disso a gente tem um jogo domingo e tem um jogo quarta, né? Então, acredito que Flávio cumpriu muito bem a função dele. Flávio foi um jogador muito consistente, que fez várias coberturas, tirou várias bolas ali. Teve jogadas de bola aérea também que ele foi bem. E eu acredito que se a gente fosse com 4-3-3 ou com 4-4-2, talvez iríamos sofrer até um pouco mais. Acredito que essa consistência defensiva nos deu a condição de fazer um primeiro tempo mais consistente
e infelizmente tomamos um gol que realmente desequilibra um pouquinho ali, mas a ideia foi essa, dar um pouco mais de consciência defensiva para uma equipe que eu sabia que em termos físicos ia chegar um pouco abaixo do que era o nosso adversário por termos jogado 2 partidas depois da última partida do CRB. Igor, pela característica do time, jogar dentro de casa agora em Arapiraca, precisando de um resultado muito positivo, muitos gols. É para se pensar um time muito mais ofensivo do que foi hoje à tarde. Vamos ter um time mais ofensivo e essa já é uma ideia minha, caso se a gente não perdesse aqui, né? Mesmo que a gente empatasse ou vencesse o jogo, provavelmente eu voltaria com minha formação de um 4-3-3 ou um 4-4-2, porque eu acredito que a gente vinha jogando bem também nesse sistema, mas eu entendia que precisava mudar para esse jogo, foi o que eu falei, né, para ter um pouco mais de consistência defensiva, equilibrar um pouco mais a parte física, porque eu entendia que nós poderíamos sofrer em relação a esse aspecto, mas dentro de casa já tinha programado que mudaríamos o sistema e que provavelmente faríamos um 4-3-3 ou um 4-4-2, agora analisar, né, quais são as melhores opções, estudar um pouco mais o adversário, preparar melhor o jogo e aí sim tomar a melhor decisão de como a gente vai, mas com certeza vamos ter um asa mais ofensivo, né, uma equipe buscando mais o gol e com um sistema onde nos propicie criar mais chances de finalização, tentar fazer um gol rapidamente ali para tocar fogo no jogo. Devido a esse placar dilatado aqui no estádio Pelé, a gente agora aguarda qual vai ser o comportamento da torcida, se vai... Tá aí, ouvimos o Dico Ulley, treinador do time do Asa, treinador do Alvinegro. Não tem muita as coisa. esperanças Mas não tem muita coisa jogo, de diferente daquilo que a gente imaginava, não. Não tem muita coisa para falar sobre aquilo que se esperava dele para esse momento, né? É sempre muito difícil para um técnico, ainda no calor do jogo, né? Chateado pela maneira como a equipe reagiu, né, dentro de campo, aquilo que ele tentou colocar